E aí, pessoal? Bom dia! Bom dia para quem acordou, boa tarde para quem vai assistir mais tarde, boa noite também. Tudo bem com você? Como é que você tá? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante que eu tava conversando ontem com o pessoal da Febracis sobre produtividade. O que fazer para ser produtivo? Como ser produtivo? Quais são as ações que você pode ter para ser mais produtivo? E antes de começar, eu estava pensando ontem, comecei a avaliar um pouco e eu identifiquei 22 coisas para se fazer e se tornar mais produtivo. Algumas delas muito cognitivas, como inteligência lógico-matemática, muito simples, muito clara, e outras coisas mais emocionais. Algumas coisas se confundem, tanto emocional quanto cognitiva, mas outras muito mais emocionais do que cognitivas. Então, como são 22 coisas, não tem como falar de uma vez só. Seria muito tempo e não vale muito a pena investir tanto assim para a gente começar o dia. A gente pode utilizar isso separado. Então eu vou fazer isso em algumas lives. E hoje, para a gente começar, eu vou falar da parte mais cognitiva. E primeira coisa, o que é ser produtivo? O que é produtividade, mas no sentido de ser produtivo mesmo? Você só produz muito se você está seguindo um caminho. Se faz sentido fazer o que você está fazendo. Imagina você contratar um pedreiro. Imagina, você contratou um pedreiro para trabalhar na tua obra, construir a tua casa. Você está construindo a tua casa, a fundação foi feita e o pedreiro vai começar a fazer. E aí você contrata esse pedreiro. E aí, o que acontece é que esse pedreiro passa dia e noite trabalhando. Quase que 24 horas por dia. Ele trabalha ali 18 horas na tua casa de forma intensa e não para. E aí, depois de uma semana, você já imagina que tem um monte de coisa feita. Enquanto você vai ver, ele fez o teu jardim. Ele fez o jardim da tua casa. E aí você fala assim, esse pedreiro foi produtivo? Era para ele ter construído paredes, teto, portas, sei lá. E ele ficou no jardim da frente, no jardim de trás. Ele não produziu nada. Nada do que ele deveria ter produzido. Ele produziu alguma coisa? Sim, mas ele não foi produtivo. Por quê? Porque ele estava simplesmente fazendo coisas. Que não faziam sentido para ele. Você não contratou ele para aquilo. Ele se tornou uma pessoa cara. Por quê? Porque ele não estava sendo produtivo, porque ele não estava fazendo algo que fazia sentido. Então, o sentido de ser produtivo é produzir algo que faça sentido, produzir algo que gere resultado, que gere o resultado que você quer. Não simplesmente ficar fazendo um monte de coisa. Essa é a diferença entre produzir e ficar ocupado. Ser produtivo e ser ocupado são coisas parecidas, mas muito diferentes. Então a primeira coisa que você precisa entender para ser mais produtivo é que você precisa ter um objetivo. É muito lógico isso, é muito cognitivo, é muito simples ter um objetivo. Você quer construir uma casa, então você vai fazer coisas para construir uma casa. Ficar fazendo jardim enquanto a casa não está nem pronta não faz sentido. Então, primeira coisa, tenha um objetivo muito claro, que você saiba, que você consiga dizer quando você conquistou ou não. Se você está chegando perto dele ou não. Existem técnicas de construir um objetivo de uma maneira mais correta, mais coerente, mas não é esse o caso. Primeira coisa para você ser produtivo, tenha um objetivo. Saiba se você está chegando perto ou não, porque isso vai conduzir as tuas ações. Depois de uma maneira ainda mais cognitiva,
desenvolva um plano de ação, um planejamento, respondendo aquele famoso 5W2H, o que, quem, como, onde, porquê, quando e quanto custa. Responda isso de maneira simples. Você vai definir um planejamento macro, grandes ações, subobjetivos, submetas, e você vai caminhando assim, você vai executando assim. Então, primeira coisa para ser produtivo é ter um objetivo. Depois você precisa fragmentar esse objetivo, segmentar esse objetivo, criar um plano de ação. E depois, para você realmente ser produtivo, você precisa definir tarefas. São as tarefas diárias, semanais, que vão te levar a caminhar, vão te fazer sair da onde você está, sair da inércia e entrar numa outra inércia. Esse é um ponto interessante. Inércia não é só ficar parado, é se manter crescendo ou agindo de uma forma constante. Então você vai sair da inércia de ficar parado para entrar na inércia de ação. E isso vem da onde? Das tarefas, de você fazer várias coisas, de você saber o que você tem que fazer. Imagina, você tá num dia e de novo construindo a tua casa. E aí você tem o teu plano de ação e as tuas tarefas que vão te fazer chegar naquele plano de ação, caminhar dentro daquele plano de ação. Só que você esquece disso e você começa a fazer as coisas que vem na tua cabeça, que você sabe que precisam ser feitas, mas você não tem uma ordem cronológica muito clara. E aí você começa a fazer a casa pelo teto. Não faz sentido. Você não vai conseguir produzir da maneira correta. Você vai construir o teto, depois você vai ter que construir uma parede embaixo do teto, você vai ter que botar o teto para o outro lado. Não faz sentido. Existe uma ordem cronológica, existe uma ordem da primeira coisa para a segunda, para a terceira e assim por diante. Então, de maneira mais cognitiva, é o planejamento. Primeira coisa para planejar, construir um objetivo, ter um objetivo claro. Depois, por exemplo, construir uma casa. Depois, você vai construir os planos, os pontos para chegar lá. Por exemplo, eu vou construir primeiro, vou tirar o entulho, depois eu construo a fundação, depois eu construo o primeiro pavimento, eu construo as vigas, os pilares, depois as paredes, e aí eu faço a laje do segundo teto, do segundo piso, e aí eu faço outros pilares, outras vigas e construo outras paredes e assim por diante. E aí eu construo o teto. Então são essas as etapas. E aí, para que isso aconteça, eu vou ter que comprar cimento, comprar ferro, alugar equipamento. Essas são as tarefas. Faz sentido? Então, primeira coisa para você ser produtivo é uma parte mais cognitiva, definir um objetivo, definir um planejamento e definir as tarefas diárias, semanais e assim por diante para caminhar. Essas tarefas vão te fazer agir. E agir é emocional, mas aí a gente conversa sobre isso amanhã. Fechado? Então, bom dia, tenha uma boa semana, um bom resto de dia, execute tarefas. Pense nos teus objetivos, pare um pouco, segure um pouco as tuas ações e comece a organizar as tuas ações. Vai fazer muito mais sentido. Fechado? Então tamo junto, tenha um bom dia e produza bastante.